Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anauim. Peço que você pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno para que você anote, para que você também vá acompanhando na sua Bíblia. Também que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você nos acompanha pelo canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube da comunidade, deixe seu link, deixe seu comentário, envie também para outros grupos que você faz parte. Certo? Não deixe de compartilhar esse link para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à palavra de Deus, né? Acesso e tenham esse despertar, desse interesse, desse desejo de ler a palavra do Senhor. Certo? Então vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrando de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso pensamento, sobre o nosso coração, sobre todo o nosso dia. Iluminai-nos com a força da vossa luz e dai-nos discernimento e sabedoria. Pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Entrada messiânica em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegando a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos discípulos, dizendo: Ide ao povoado aí em frente, e logo que encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho, soltai-a e trazei. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes. E ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e espalhavam pelo caminho. As multidões que o procediam e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e dizia: Quem é este? Aí sua multidão respondia: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Como eu falei, né, anteriormente, na introdução de São Mateus, sempre friso isso para que a gente fique no nosso coração e entenda, né? O Evangelho de São Mateus, ele sempre faz citações sobre o Antigo Testamento. E há uma profecia lá no Antigo Testamento, em Zacarias e em Isaías também, que fala que o rei deles ia chegar humilde, montado em um jumentinho, né? Então Jesus cumpre todo aquilo que estava escrito sobre ele. Quando ele vai entrando em Jerusalém, as pessoas à beira do caminho gritavam Hosana, né? Mesmo que a gente canta, aclama toda missa, né? Hosana significa salva-nos por favor, que foi através dessa entrada de Jesus, foi um grito de aclamação, né? E aí as multidões já reconheceram Jesus como o profeta de Nazaré. Lembrando que a profecia tinha cessado com Malaquias, né? Tinha parado de ter profecias desde Malaquias. E aí o pessoal já reconhece Jesus, né, como este filho de Davi, este rei messiânico, certo? Não com total entendimento, mas já existia isso nele, porque esta aclamação como filho de Davi e como profeta de Nazaré já são sinais da messiandade de Jesus, certo? Não sei nem se essa palavra existe, mas
já que o pessoal já entendia já que Jesus não era qualquer, certo? Bom dia, Luziane, né? Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando. Dando prosseguimento aqui, os vendedores expulsos do templo, versículo 12. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. O chefe dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que fizeram, e as crianças que exclamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: está ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparaste um louvor para ti. Em seguida, deixando-os, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia e ali pernoitou. É interessante a gente notar aqui, certo, que Jesus ele entra no templo e lá tem a venda de animais e troca de moedas, porque no templo só se aceitava uma determinada moeda, a moeda que era específica do templo, né? E aí esses cambistas eles constantemente faziam trocas irregulares, né? Pegavam o mesmo animal e vendia várias vezes aquele mesmo animal para ser sacrificado, vendia a várias pessoas para ser sacrificado no templo, né? E as pessoas também, os cambistas, acabavam enganando aqueles judeus que iriam lá trocar suas moedas para fazer as ofertas no templo. Jesus, vendo isso, ele se indigna, né? Fala um chicote, vai dizer outro evangelho, e expulsa esse povo que estava maculando o templo de lá. E aí vai se achegar coxo, cego, todo aleijado, e Jesus vai os curar. E as crianças continuam ainda gritando, né? Hosana ao filho de Davi. Aqueles fariseus, né? Os escribas, eles vão chegar e vão perguntar a Jesus, né? Manda esse calar, não está vendo o que eles estão dizendo, não? Porque eles entendiam que aquele clamor, aquela saudação, era só para o rei messiânico, para o Cristo, de fato. E aí eles já entendiam que aqueles clamores eram clamores a Cristo. E eles vão dizer a Jesus, manda eles se calarem, né? Porque eles não reconheciam Jesus como Cristo. E Jesus vai citar novamente uma passagem do Antigo Testamento. Nunca lestes que da boca dos pequeninos e das crianças de peito preparaste um louvor para ti? Jesus aqui mais uma vez está afirmando a sua divindade, né? Que ele é digno de louvor. A figueira estéril e seca, fé e oração. Versículo 18. De manhã, a voltar para a cidade, teve fome, e vendo a figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produza fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim a figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, farei não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disseres a essa montanha: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Jesus estava passando ali perto de Jerusalém e viu a figueira, né? O Evangelho de São Lucas vai dizer que não era tempo de figos, né? Aliás, o Evangelho de São Marcos, né? Vai dizer que não era tempo de figos e que Jesus, não encontrando figo, amaldiçoou aquela figueira. Essa passagem, a gente não deve tomar literalmente assim. Jesus secou a figueira, claro, mas o que Jesus queria nos ensinar através dessa figueira era aqueles judeus que não queriam produzir nenhum fruto. Já tinham crescido o suficiente, porque durante todo o Antigo Testamento foi-lhes ensinado, foi-lhes revelado as palavras de Deus. E quando o seu rei Messias chegou,
eles não reconheceram, não tinham frutos que agradassem a Jesus, não tinham frutos que agradassem a Deus. Jesus disse que vai deixar e nunca mais vai produzir frutos. E aí os discípulos, que eram acostumados a ver milagres, se admiraram muito com esse, né? Assim, como assim a figueira secou de repente? Porque ali Jesus estava mostrando todo o seu poder sobre toda a criação. Aí, algumas pessoas poderiam fazer até milagres relacionados a outras pessoas, mas relacionado à natureza, só mesmo Deus tem este poder, né? O médico pode curar uma enfermidade, pode curar uma cegueira, dependendo da situação, mas tem o poder sobre a natureza somente Deus. Aí eles se admiraram do poder de Jesus até sobre a natureza. E Jesus diz: se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas e não duvidar no coração. Outra coisa que é importante, não duvidar no nosso coração. Essa fé é muito difícil, né? Temos que lutar por esta fé, de não duvidar no nosso coração. Jesus disse que a gente vai fazer coisas maiores, né? Dizer para a montanha: sai daqui, te joga no mar e ela vai. Certo? Mas se nós tivermos oração e fé e não duvidar em nosso coração. Pergunta dos judeus sobre a autoridade de Jesus, versículo 23. Vindo ele ao templo, estava a ensinar, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? E quem te concedeu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vos proporei só uma questão. Se responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: se respondermos dos homens, se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crees nele? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Ao que ele também respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Certo? Jesus poderia muito bem dizer que só que eles não iriam crer. E a partir do momento que Jesus dissesse, certo? Eles condenariam Jesus, porque eles não creriam. E Jesus dizendo que era Filho de Deus, como vai acontecer lá mais na frente no julgamento de Jesus, eles imediatamente iriam condenar Jesus à morte. Então Jesus, como não era a hora de Jesus ainda, dá uma palavra de sabedoria que desconcerta o coração deles, para que eles não saibam mais o que dizer. Então, devemos pedir sempre ao Espírito Santo essa palavra de sabedoria quando nos encontrarmos em momentos difíceis, né, em momentos que necessitam desta sabedoria que não pode provir de nós, mas vem do Espírito Santo. Parábola dos dois filhos. Versículo 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Ele respondeu: não quero. Mas depois, pego de remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas os precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isto, nem sequer tivestes remorsos para crer nele. Jesus vai citar aqui a parábola dos 2 filhos. Um é aquele que honra a Deus só com os lábios. Quando acontecem essas coisas, não, eu vou seguir a Jesus, eu vou fazer a vontade de Deus. Mas logo, quando chegar da hora, não vão. E tem aqueles que muitas vezes tomaram atitudes erradas, mas quando escutam o chamado de Deus, se arrependem e voltam e começam a servir a Deus.
certo? E aí Jesus está dizendo aqui que essas pessoas irão preceder aqueles que só honram a Deus pelos lábios. Parábola dos vinhateiros homicidas. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou aos vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarrando seus servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão o fruto no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilha aos nossos olhos. Por isso vos afirmo que no reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo essa parábola, perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vai fazer aqui essa parábola, não é bem uma parábola, né? É uma alegoria, né? Do que de fato acontece. Aconteceu e acontece. Os vinhateiros homicidas são os judeus que foram os primeiros a ser chamados a servir a Deus. Mas quando Deus enviava os seus profetas, né, aquelas pessoas que vinham da parte de Deus, eles matavam uns, como vários profetas do Antigo Testamento foram mortos pelos judeus, né, e espancavam a outros. Desse modo, não produziram o fruto, não entregaram o fruto ao Senhor da vinha, que é Deus. E aí Jesus vai dizer que Deus vai entregar essa vinha a outras pessoas, a outros vinhateiros, ou seja, a nós que antigamente não tínhamos acesso à aliança, que não somos o povo judeu, e que este povo sim vai trabalhar e vai produzir o fruto e vai entregar no tempo certo ao Senhor da vinha. Então, podemos ver por essa passagem que aqueles judeus que não aceitaram a Jesus, foi retirada a vinha deles e dada a outras nações, a outros povos que de fato produziram o fruto e entregaram a Deus, né? E vão entregar a Deus ainda, até o fim dos tempos. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir, compartilhar o link dessa transmissão. Se inscreva no canal do YouTube da Comunidade Elohim. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.